Só gente incrível! Olá, meus amores, é o seguinte, preparem papel e caneta, porque vocês vão se apaixonar pela lista de fotógrafos que eu vou falar aqui. Esses 10 nomes expuseram na 11ª Bienal Africana de Fotografia, e esse catálogo é assim... Só gente incrível. Primeiro, Girma Berta, um fotógrafo da Etiópia nascido em 1990. Na série de fotos Moving Shadows, ou Sombras em Movimento, figuras atravessam fundos monocromáticos e abstratos. Ele tira a Etiópia do estereótipo de pobreza e exótico que por muito tempo ocupou a imaginação da mídia. As ruas de Addis Abeba, capital do país, oferecem uma variedade de personagens como carretos, vendedores ambulantes, mães e filhos, que ele isola da turbulência da cidade e coloca em fundos ocre, violeta, azul, turquesa, e fazendo isso ele força a nossa atenção em direção às pessoas, ao que elas expressam e nas suas relações enquanto são capturadas pela câmera. A série de fotografias é como uma investigação em que ele busca capturar o bonito, o feio e o que existe no meio do caminho de uma cidade que se reinventa constantemente. Ele fotografa com o celular. Segundo, Cairo Bats, um coletivo de mulheres fundado em 2013. A série Act 1 The Roof, de 2016, é um mix de performance e fotografia em que elas exploram o espaço entre o público e o privado, representado por telhados de prédios históricos e que delimitam e questionam o espaço em que as mulheres têm autorização para existir. Às vezes parcialmente visíveis ou escondidos, os rostos e os corpos das mulheres se fundem com a arquitetura, antenas parabólicas, portas, bacias de metal, quase se tornando parte deles. É uma estratégia para as mulheres aparecerem em um contexto sociocultural que não admite a sua presença. Os telhados funcionam como um palco em que marginalizados se manifestam entre a desordem da arquitetura e a intersecção entre o passado e o presente do Egito. Terceiro, a Joana Chumali nasceu na Costa do Marfim em 1974. Em março de 2016, aconteceu um atentado terrorista na praia de Grand-Bassam, na Costa do Marfim, que deixou pelo menos 19 mortos. Grand-Bassam é um lugar tranquilo e foi pra lá que a Joana foi pra escapar da correria da cidade. 3 semanas depois do ataque, a Joana decidiu fotografar os habitantes da cidade com seu iPhone. Eles eram fotografados desatentos, em atitudes espontâneas, refletindo o mal-estar causado pela tragédia. Então ela bordou essas fotografias com linha colorida como se para remendar o tecido de uma vida e ao mesmo tempo se auto-recuperar, unindo a sua tristeza com o trauma sofrido pelas pessoas da cidade. As paisagens com figuras aflitas têm uma melancolia que o título da série, Ça va aller, vai dar tudo certo, tenta contrabalancear. Apesar de que essa expressão Ça va aller significa menos que tudo vai dar certo e mais uma forma de se resignar, de passar batido pelos problemas. Eric Jumf nasceu em Gana em 1990. Na série Just Like Us, assim como nós, ele imerge o espectador na vida da comunidade queer de Gana. Homens maquiados, pessoas trans, mulheres se beijando, eles estão felizes, serenos em atitudes e sentimentos do dia a dia que nos fazem pensar o que seria o diferente na diferença. Ele fotografa em preto e branco com jogo de espelhos e um caleidoscópio de indivíduos que escapam às molduras do olhar heteronormativo e questiona a ideia de identidade nacional. 5. Lola Keyezua, que nasceu na Angola em 1988. Na série Stone Orgasm, Orgasmo de Pedra, ela aborda a questão da mutilação genital feminina. Ela intervém em retratos tradicionais com fragmentos de livros geológicos ou de história da arte, invadindo, atacando e recompondo os corpos. Pedras no lugar dos rostos preservam a identidade das modelos, que se transformam em ícones dolorosos de expressões petrificadas, enquanto braços de mármore retirados de estátuas antigas cobrem as genitálias em um gesto de proteção que prevê a violação inevitável do corpo feminino. São talismãs contra a violência em mulheres. Fototala King Massassi nasceu na Costa do Marfim em 1971, mas trabalha no Mali. Anarquia Produtiva é uma série de fotografias alegres e com cores vibrantes, em que ele recria cenas do dia a dia com comerciantes trabalhando, crianças brincando, contra um fundo de parede amarela e um carpete vermelho que lembram o solo e a luz solar do Mali. Ele segue a tradição dos estúdios fotográficos inaugurados por Seydou Keita e Malik Sidibé. As cores vibrantes e a atitude
atitude alegre dos modelos coloca esse trabalho em oposição às imagens negativas de sofrimento da África, frequentemente apresentados na mídia, e ao mesmo tempo desafia uma realidade complexa. Baudouin Muanda nasceu na República do Congo em 1991. A série Os Fantasmas das Cornijas mostra estudantes que o Baudouin registra à noite nas bordas do rio do Congo, em Brazzaville. O desejo de aprender supera as circunstâncias em uma cidade em que metade da população não tem acesso à eletricidade. Então, os que precisam estudar procuram poste de luz em lugares públicos ou lugares calmos, longe da confusão das vizinhanças, levando lanternas na cabeça. A luz faz as fotografias parecerem um teatro, mas todos foram fotografados sem posar, não são atores, a não ser que sejam mesmo atores na vida real. O texto do catálogo diz que são vagalumes de esperança. Ati Patraruga nasceu na África do Sul em 1984. O seu trabalho é um retorno aos mitos, uma maneira da África do Sul se reinventar após o apartheid. A Misazânia alude a uma terra prometida, a sociedade utópica que tanto se desejou. Ela combina códigos de concurso de beleza, filmes B eróticos e a pintura acadêmica do final do século XIX. A mulher posa exuberante e, através de referências kitsch e senso de humor, o artista reformula o projeto utópico da África do Sul, que vai além das lesões causadas por séculos de colonialismo. Sarah Weisman nasceu em Uganda em 1980 e trabalha no Quênia, onde ela fotografou a modelo Florence Kizombe para tratar de albinos vivendo na África subsaariana. Os albinos são muitas vezes perseguidos por seus supostos poderes mágicos, mas também por serem diferentes, eles são ameaçados pelos olhares hostis e também pela falta de proteção contra os raios solares. A Florence transfigura o real com a sua beleza. O anjo albino aparece como uma figura alegórica do conhecimento que permite a aceitação de si mesmo e a aceitação do outro. Moses Khumalo nasceu na África do Sul em 1986. Ele fotografa cenas de motins de rua, mas também danças e festas. Ele mostra a juventude da cidade dividida entre luta política e espírito de festa, indicando as dificuldades enfrentadas por uma juventude em busca de se autoconhecer. É a mistura entre o desejo de viver e a desilusão de um país que não tem nenhum senso de destino comum. Um projeto político ou uma dissolução hedonista? Pessoas dançando parecem brigas? Ele é um documentarista da sua geração e ao mesmo tempo um artista que se distancia por conta das suas preocupações formais. Assim, gente, estou apaixonada por esse livro. O vídeo da semana que vem é uma continuação dele. Então até segunda que vem pra gente falar um pouquinho mais sobre Afrotopia.